Bom dia, nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos ao canal Futebol e Música, a voz da torcida off-Rio. Estamos chegando para falar de tudo sobre o Fla-Flu decisivo que acontece no próximo domingo. E eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, comentário, dizer o que é que você quer assistir aqui com a gente, que a gente vai trazer o conteúdo de acordo com a tua necessidade. Vamos começar com um assunto bem engraçado e polêmico ao mesmo tempo. Vamos falar sobre o Renato Gaúcho. Quem lembra dele, o rei do Rio? Renato Portaluppi, campeão por várias equipes cariocas. Vamos falar um pouquinho sobre aquele quadro Quem é Melhor? Antes, Renato Gaúcho. Lembra? 30 anos, fez aquele gol de barriga histórico, Renato, não é isso? Conquistou o estadual, num dos Fla-Flus mais marcantes de todos Jogou os tempos. muita bola, viu? Fui lá bater um papo com ele. Amanhã, a entrevista humildade toda pra você. zero, Agora mas que um jogou trecho bem muita legal. bola, jogou. Quem é melhor? Com Renato Gaúcho. Deixa eu falar, vamos começar de novo? Ele nunca foi muito humilde. Preparem seus corações e chegou a hora de gritar campeão. Mas eu garanto, hein? Jogou muito. Craque. Campeão do mundo pelo Grêmio, campeão brasileiro pelo Flamengo, campeão carioca pelo Flu, com gol de barriga mais famoso do mundo. Agora quem ele é vai melhor para responder. Renato? Quem é melhor? Bom, eu quando joguei, eu tenho certeza que eu joguei muito. Você vai dizer quem é melhor, viu? Renato ou Edmundo? Ou Edmundo? Renato. Renato ou Romário? Renato ou O Romário? baixinho é difícil, né? O baixinho é um gênio. Apesar que eram Romário. posições diferentes. Renato ou Romário. Messi? Ih, essa é braba, hein? Renato ou Messi? Messi. Não, o Messi pra mim é o melhor jogador do mundo. Também, né? Messi pra mim, na minha opinião, Renato ou Luizito? imbatível. Renato ou Em Luizito cima do mundo, Soares? Ah, dois grandes jogadores. Renato Esse ou aí foi Mbappé? humilde. Muito cedo ainda pra se Mbappé. falar dele, entendeu? Eu acho que a tendência é ele ir crescendo muito. Renato Humilde ou também. Vini com o Júnior? Vini Júnior. Posições diferentes, né? Eu acho que pro Vinícius é a mesma coisa do Mbappé. Tá começando, entendeu? Tem um futuro brilhante Renato ou pela Neymar? frente. Ih, será? Neymar. Renato ou Neymar? Neymar. Renato ou Cristiano Ronaldo? Renato ou Cristiano Renato, Ronaldo? essa foi boa, viu? Ele se acha mais jogador do que o Cristiano Ronaldo. Renato. O Humildade Renato não é Gaúcho muito do Renato, humilde, não é a gente isso? sabe, né? Figuraça. Bora agora para as notícias dos finalistas. O O Flamengo Mengão venceu o primeiro jogo por 2-1, agora né? precisa Então, de um garante o título empate com para se empate. sagrar Conversar com campeão a carioca Duda Dal Ponte, já está aqui 2025. no E telão as do Globo bicampeão Esporte, as carioca. últimas do Flamengo. Vamos Duda. ouvir aqui as notícias. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Hoje às 3h30 da tarde, o Flamengo vai fazer o segundo treino depois do primeiro jogo da final do Carioca. E amanhã pela manhã faz então a última atividade antes da grande decisão. Todos os jogadores que estiveram na primeira final, na quarta-feira, estão disponíveis para o jogo de domingo. As dúvidas ficam por conta mesmo dos retornos. A começar pelo Bruno Henrique. Ele teve uma lesão na coxa na semifinal contra o Vasco e dificilmente vai estar disponível para domingo. O Bruno Henrique está evoluindo, só que o Flamengo não quer acelerar nenhum processo pensando no restante da temporada também. Agora, o Everton Cebolinha, que teve uma lesão na coxa lá no dia 22 de fevereiro, ele já está fazendo treinamento em campo e pode ser uma opção. Os dois últimos treinos vão ser decisivos para saber se o Cebolinha vai para jogo ou não. A grande dúvida mesmo fica por conta do Danilo. Ele não tem uma lesão, mas tem um incômodo muscular, está fora há 3 partidas e ainda é dúvida. Ele está sendo reavaliado dia a dia. Agora, o Michael, com uma lesão na coxa, está fora da partida de domingo mesmo, definitivamente. A boa notícia de hoje fica por conta da renovação de contrato com o volante Eric Pulgar. Agora, teve uma reunião agora há pouco no Ninho para saber se eles iriam renovar ou não. Ele teve uma renovação de contrato até 2027, Escobar. Boa notícia para o Flamengo. Isso aí, Duda Dal Ponte nasceu para isso. Um abraço para você, Dudinha. Notícias do Seguinte, Tricolor. agora o Fluminense, que precisa ganhar por 2 gols de diferença para ser campeão. Se ganhar por 1, aí o título vai ser decidido nos pênaltis. Já pensou? Richard Souza tá lá no Maracanã trazendo as últimas do Fluminense pra gente. Tudo bem, meu camarada? Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Olha, o Fluminense virá sem Fuentes para esse segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Hoje pela manhã o Departamento Médico do Fluminense informou que o lateral esquerdo colombiano tem uma lesão na coxa esquerda, portanto está fora. O Freitas, zagueiro argentino, seria uma alternativa. Ele já jogou com o Mano Menezes na lateral esquerda, mas se envolveu naquela confusão com o Luiz Araújo no fim do jogo de quarta-feira.
e está fora. René, Portanto, jogador do o Flamengo, René jogador é o do único jogador da né? posição disponível Pode ser e a deve opção do jogar. Mano Menezes amanhã, Nas demais funções, no clássico a da tendência final. é que o Mano Menezes repita a escalação do último Fla-Flu. Mano que gostaria Ganso muito de também não contar tem com condição de Paulo jogo. Henrique Ganso e Dificílimo. tem atualização sobre o caso do vai camisa passar 10 7 tricolor, dias viu, sem Escobar? jogar, sem Hoje pela treinar, né, manhã, pra o recuperar Ganso passou a por um condição procedimento médico chamado ablação, que é usado para tratamento de arritmia cardíaca. Segundo o Fluminense, tudo correu bem, o Ganso passa bem e agora vai ficar 7 dias sem atividades físicas, em casa, descansando. Depois desse período, ele retoma os treinos físicos no CT do Fluminense. Portanto, segue a expectativa, o Fluminense acredita que poderá contar com o Ganso na segunda rodada do Brasileirão, viu, Escobar? Nosso craque Richard Souza, um abraço para você, muito obrigado, Richard, tudo dito. Lembra da decisão de 91 do Campeonato Carioca? Deu Flamengo, era um Fla-Flu também, né? O time tinha o Júnior Baiano, Paulo Nunes, que ainda eram garotos, tinha o Gaúcho metendo gol direto, e o craque do time era o nosso maestro Júnior, que tinha acabado de voltar ao Brasil. Melhor que o que saiu. As lentes de um mestre da imprensa ajudam a dimensionar um capítulo marcante da história do Flamengo. A volta de Júnior ao Brasil após 6 anos no futebol italiano, aos 35 de idade. Muita gente achou que ele já estava além do tempo, que não dava mais para ele. Jogou até os 40 e jogou bem, tem esse detalhe. Logo de cara, o Júnior comandou o time no título da Copa do Brasil de 90. Mas naquele tempo a paixão do torcedor estava no Campeonato Carioca, nas rivalidades locais. E o Flamengo vinha numa fila de 5 anos sem o estadual. Né? A gente tinha muita cobrança sobre isso, né? O Flamengo tinha muito tempo que não ganhava o Campeonato Carioca, né? Naquela época o Campeonato Carioca era muito difícil, né? Como o eterno rival Fluminense, que venceu a Taça Guanabara. O Flamengo ficou com a Taça Rio, o segundo turno. Então, a final virou um Fla-Flu. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1. O início da década de 90 marcou uma transição entre gerações no Flamengo. Os campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1990 pediam passagem no elenco principal. Entre eles, o Júnior virou um líder, um irmão mais velho, um maestro. Acompanhei esse momento. Função traduzida perfeitamente numa imagem da época, aqui no campo da Gávea, onde o time treinava. Olhando para o mestre, né? Piá, Rogério, Júnior Baiano, Paulo Nunes. Pela ordem, os remanescentes são Marquinhos, Djalminha, Marcelinho Carioca e Nélio. 8 discípulos de Júnior, imortalizados ali pelo fotógrafo Nilton Claudino, Niltinho, à época no Jornal do Brasil. Inclusive, essa foto inspirou o documentário A Turma do Maestro Júnior, disponível no Globoplay. Eu funcionei mais como um irmão mais velho, né? Que já estava começando a pensar em pendurar as chuteiras, falando um pouco da minha experiência. 4 deles foram titulares no segundo Fla-Flu daquela final. Maracanã debaixo de temporal e com um golaço do Ézio para abrir o placar para o Fluminense. Mas a talentosa mescla de juventude e experiência falou mais alto no segundo tempo. O Idemar empatou. Gaúcho, o artilheiro daquele campeonato, com 17 gols, virou de cabeça. Zinho fez 3-1, uma bomba de fora da área. Ézio de novo diminuiu para o Fluminense. E o Maestro, é claro, fez o último. 4-2 Flamengo. No ano seguinte, esse time ainda seria campeão brasileiro contra o Botafogo. Mas aos poucos, os craques feitos em casa começaram a partir. Os jogadores foram sendo negociados. Uma condição financeira terrível. Porque o clube precisava do dinheiro para continuar sobrevivendo. Esses jogadores poderiam ter ficado pelo menos 5, 6 anos, né? E a gente viu que foram jogadores que depois em outros clubes conseguiram jogar até 30 e poucos anos, conquistando, não somente jogando. Hoje o papo é outro. Esses jovens talentos já não partem na primeira proposta milionária. Ficam e justificam a decisão, né, Wesley? Wesley! Vivendo uma fase mágica! Nada como um Fla-Flu, uma final, para comprovar a teoria. Se o jogo é contra o Flamengo, esse camarada aqui se multiplica. Germancano, 101 gols já pelo Fluminense e a maior vítima é o rival. Gente, né? Será que domingo vai fazer o famoso L de novo? 7 gols já marcados. Tudo pro Cano! Ele é fatal! Ele é impressionante! Cano! Germancano, de primeira.
artilheiro espetacular, sensacional, goleador, brabo. Título. Rei da América. Meu ídolo. Chegou há 3 anos para deixar o nome gravado na história do Fluminense, escrito com a letra L, dos filhos Lourenço e Leonela. Faz o L, expressão que não sai de moda para a torcida tricolor. E nesse início de temporada, o argentino chegou a 100 L's feitos, 100 gols marcados pelo clube. Cada gol representou alguma coisa, mas eu acho que são vários os gols bonitos que eu fiz com a camisa do Fluminense. O 100 já virou 101, mas nessa contagem há uma característica que Cano jamais perdeu: o faro do artilheiro. O gol com apenas um toque na bola. Foram 74 apenas um toque na bola. O Arias é o principal garçom, 22 assistências. Para arremates, preferencialmente com o pé direito, 59. 24 com a canhota. Pelo alto de cabeça, 14 gols. E como bom artilheiro, o negócio é bola na rede. Seja de queixo, de joelho, de peito ou como convém. E também já pegou de barriga, assim como o Renato, né? Gol de barriga, tem história nesse clube! E por falar em gol de barriga, 1995. Há 30 anos, 3 atacantes disputavam o trono da cidade. Túlio Maravilha, que seria campeão brasileiro pelo Botafogo aquele ano. E veremos quem será o artilheiro do campeonato e o provavelmente rei do Rio. Quem vai ser? Túlio Maravilha. Romário pelo Flamengo. Rei tem 2, 3, 4, 5. Mas Deus, agora ele sabe quem é. Renato Gaúcho pelo Flu, autor do gol do título carioca. Como Dom Renato I, rei do Rio. Colocar a faixa de campeão no Cristo Redentor. Todos se autoproclamaram reis do Rio. O Cano não tem muito esse perfil. Nada fanfarrão, ele é mais discreto. Mas quando se trata de Fla-Flu, ele também já pode dizer que conquistou a realeza. Afinal, o rival é a maior vítima. Já sofreu 7 gols de Cano, 5 deles em finais. No primeiro jogo da atual decisão, ele passou em branco. Apenas uma finalização. Substituído no segundo tempo, parecia chateado no banco. Nesse domingo, Cano e o Fluminense têm a chance de sorrir novamente. O camisa 14 pode confirmar ainda a 5ª artilharia de um campeonato pelo clube, o que seria um recorde nos registros tricolores. Ele tem 6 gols no Carioca ao lado de Verratti, que não joga mais, e Max, que disputa a Taça Rio pelo Sampaio Corrêa. Gol de tudo quanto é jeito, conquistas pessoais e coletivas e identificação total. É ou não é um currículo real? Hoje e amanhã, a gente vai relembrar gols marcantes que aconteceram em Fla-Flu. A gente começa com a cobrança de pênalti do Cássio do Flamengo na final da Taça Guanabara de 2001. Foi a mão divina. O gol do Cássio. Eu nunca vi um pênalti entrar daquela maneira. E foi um gol lindo de morrer. Cara, aquele jogo foi um jogo assim, que me marcou, né? Marcou muito minha carreira, né? Cássio, já é o jovem Cássio, mais uma revelação do Flamengo. Eu não imaginei que assim que o Zagallo fosse me escolher, né? Como um dos primeiros 5. Como eu fui escolhido. E eu lembro ele me perguntando, na hora ali ele me perguntou, falou: tu quer bater, garoto? Tá preparado? Eu falei: tô, professor, pode botar que eu vou. A preocupação do Zagallo. Autorizado, vai o Cássio pra bola! Eu bati ela meia altura, eu virei o pé, né? O Murilo conseguiu bater, acho que bateu na parte da mão dele, né? Bateu, e quando ele salvou, eu acredito que ele já acreditou que ele tinha já salvo. E eu acreditei que eu tinha perdido. O efeito que a Sabana fez e voltou e foi pro fundo do gol. Lance raro, mas válido. O gol foi legal, o juiz tá certo em dar o gol. São peso assim nas costas, absurdo, né? Graças a Deus entrou e a gente conseguiu ser campeão. Acabou que foi uma alegria muito grande para todos nós, não só para mim, mas para todos os torcedores. Meu nome é Cássio, eu joguei no Flamengo e esse é o meu gol no Fla-Flu. Que efeito que a bola fez, eu não estava ventando muito na hora que o Cássio bateu o pênalti, não. Agora o Preto Casagrande fez um golaço pelo Fluminense no Fla-Flu da final da Taça Rio de 2005. Foi um dia muito memorável, né? Um dia depois da morte de João Paulo II, o Fla-Flu. Essa coisa do Papa, né? Da relação que a torcida do Fluminense tinha com o Papa.
Então o jogo já começou emocionante. Especial para a torcida do Fluminense. Aí Preto Casagrande reaparecendo no time do Fluminense. Eu tinha acabado de entrar, eu acho, tinha uns 5 minutos dentro do campo, e aí recebo uma bola com liberdade. Eu tinha essa facilidade de arriscar chute de fora da área. Voltou. E no primeiro chute a bola acabou batendo no zagueiro e voltando no meu pé. E aí você tem aquele 1 segundo, né, para decidir. Eu vou cruzar, vou finalizar, vou dar uma porrada, ou vou usar a sutileza e tentar algo diferente. Belo gol do Preto Casagrande. Meu nome é Preto Casagrande, eu joguei no Fluminense e esse é meu golaço no Fla-Flu. Magno Alves é incrível, Magno, né, cara? O cara não se aposenta nunca. E quando se aposenta, retorna ainda. No início dos anos 2000, meteu mais de 400 jogando aqui no futebol cearense. Já tinha se aposentado em 2022, mas resolveu voltar, porque o filho dele joga no Atlético Cearense. Aí o Magno se empolgou para jogar com o menino, né? E ó, tá de brincadeira não, hein? Já fez o primeiro gol dessa desaposentadoria. Foi contra o Itapipoca. O cara tem faro de gol, viu? Do Campeonato Cearense. 49 anos, hein, Magno Alves? Brincadeira, eu tenho 50. O homem ainda tá correndo, metendo gol. Parabéns aí pro Magno. Agora os times brasileiros na fase de grupos da Libertadores. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo e o Bahia. Lembrando que o Corinthians caiu na pré-liberta, vai jogar a Sul-Americana, né? O último a se classificar foi o Bahia, com o sufoco. O Bahia, né, fechou o grupo de brasileiros que se classificaram na Libertadores. Eram 8 equipes, né, que tinham chance, ficaram 7. 7 equipes permanecem na Libertadores. O Corinthians foi o único que foi eliminado, né, eliminado por Barcelona de Guayaquil. E a Libertadores promete. Esse ano nós vamos ter Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo e Bahia representando o futebol brasileiro na Conmebol Libertadores, e sempre times brasileiros com possibilidades reais de título, né? E amanhã é um dia importante pra gente. Amanhã é o dia da final do Campeonato Carioca, onde a gente tem todas as condições de ver o Flamengo se sagrar bicampeão. É um jogo bem difícil, um jogo bem complicado. O Fluminense geralmente dificulta os jogos com a gente, né? Parece que eles têm uma vontade a mais de jogar contra o Flamengo. Mas a equipe do Felipe Luiz vem mostrando um bom futebol. Ele tem um grupo na mão. Ele tem agora o retorno do Everton Cebolinha, que vai somar, que vai ajudar a montar a equipe. E as perspectivas para amanhã são as melhores possíveis. Então agradeço você que esteve com a gente até aqui. É um react, né, do Globo Esporte. O Globo Esporte, que é um programa de esportes que eu gosto muito. E se a aceitação do público for boa, a gente vai fazer outros reacts e outros programas esportivos também. Então, saudações rubro-negras. Peço que você deixe seu like, comente. Se puder se inscrever, se inscreva. Nação, tamo junto. Ótimo final de semana. Fui!